Aí, meu povo do... Lesson Team 7 Days. Tudo bem, meu povo? Muito bem, meu povo. Daniela mostrando pra vocês a lição número 3 aí. Daniela, qual é o título dessa lição? Entradas da alma. As entradas da alma. Meu povo, mas será que tem entradas? Meu povo, quais serão as entradas da alma? Isso a gente deve vigiar, porque o inimigo, ele sabe quais são. E se a gente não souber, ele vai se aproveitar para fazer com que a gente se achegue mais perto do pecado. Vamos lá, lê o texto-chave, Daniela, lê para nós. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso, mesmo com o zelo que tenho por eles, mas que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleça com ele a minha aliança de paz. Meu povo, Finéias fez algo que agradou ao Senhor. E o que será que foi que ele fez, em que ele aplacou a ira de Deus? Vamos então ao estudo dessa lição. Eu vou fazer de uma forma bem prática, meu irmão. Assim, que foi que Balaão fez? Balaão, no capítulo anterior da outra lição, tentou amaldiçoar o povo de tudo quanto era jeito, e Deus disse: eu não vou amaldiçoar, é o meu povo abençoado, ele está seguindo meus caminhos, estão lendo a Bíblia, estão fazendo a lição, estão orando, estão testemunhando, estão pregando. Não tem como tirar, meu irmão, nem encantamento, nem magia, nem bruxaria, nada pega no povo de Deus se ele estiver no caminho de Deus, sabe? Você está firme e forte sobre as mãos do Todo-Poderoso, sobre o braço da Onipotência. Amém, Dani? Amém. Então olha só, se você estiver nos caminhos do Senhor, olha, diz que 1000 cairão ao teu lado, E 10.000 à tua direita. mas tu não serás atingido, sabe por quê? Porque tu está sobre as asas protetoras de Deus, meu povo. Você está sobre a mão do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. Mas aí, plim, Balaão teve uma ideia diabólica, teve uma ideia maquiavélica, teve uma ideia do mal. Sabe o que ele pensou? Chegou para Balaque, chegou assim: Balaque, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Eu tive uma ideia. Vamos fazer esse povo pecar. Vamos fazer eles se afastar. Vamos fazer eles pecarem contra a lealdade, contra Deus. Já que eles estão tão íntimos, vamos fazer eles se afastar de Deus. Tive uma ideia. Nós vamos chamar umas mulheres bonitas, midianitas. Vamos pedir para elas se misturarem no acampamento, sabe? E aí umas mulheres bonitas, bem sensuais, dizendo que vai ter uma festinha. Mas é uma festinha disfarçada. É uma festinha dizendo que é para cultuar a Deus, uma festividade aos deuses. E o próprio Balaão, se fingindo ser um profeta de Deus, começou a andar pelo povo, dizer que realmente a festa seria boa, seria uma festa legal. Meus irmãos, era uma balada disfarçada, meus irmãos. Sabe, um marapuca. Sabe, quando o povo ganhou, tinha acabado de ganhar uma guerra, aí tinham acampado, e aí estavam ali tranquilos, estavam no ócio, mente vazia. Oficina de Satanás, meu povo. O povo estava tranquilo lá, sabe, sem fazer nada. E foi a hora que o inimigo aproveitou, meu irmão. Sabe? Assim como o Sansão caiu para aquela mulher lá do povo dos filisteus. Assim como o Sansão caiu também, meu povo. Assim como Davi, Salomão pecou pelas mulheres. Meus irmãos, o povo foi levado por aquelas mulheres sensuais a praticar um culto, meu irmão, a Baal, meus irmãos. Eles foram para aquela balada. Sabe o que aconteceu lá, meus irmãos? Baal é um deus ligado à fertilidade. Aconteciam coisas imorais, meus irmãos, lá, sabe? Cultos de idolatria, de prostituição. E o povo foi levado a pecar. Os grandes príncipes de Israel, sabe? Os líderes, meus irmãos, foram levados a pecar. Nessa balada, beberam, fizeram tudo que era errado. Moisés, quando ficou sabendo, a festa já estava dentro do acampamento. Sabe, meus irmãos? Se você não vigiar as entradas da alma... Aí me pergunto, quais são as entradas da alma? Quais são as avenidas da alma? Os olhos, meus irmãos, são umas avenidas. Por exemplo, o que eu ando assistindo? Que séries, que filmes que eu ando vendo? São coisas de ocultismo? São coisas de espiritismos? São coisas que estão indo contra a tua fé, meus irmãos? Aos princípios bíblicos? Será que está cultuando os mortos, meus irmãos? Nós precisamos vigiar. O que você anda lendo? Que sites você anda vendo na internet? E o que você anda ouvindo? Que tipo de músicas você anda ouvindo? Serão músicas de funk, de pagode e de forró? Meus irmãos,
outra entrada da alma. Meus irmãos, o que a tua mente, o teu coração você está permitindo entrar? Meu irmão, diz que a mente, a boca só fala do que o coração está cheio. O que o coração está cheio. Meus irmãos, passa a semana alimentando as coisas da carne. Música do mundo, filme do mundo, séries, novelas. Meus irmãos, na hora que você alimenta as obras da carne, as obras do Espírito perdem, meus irmãos. O que você está alimentando? Diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Meus irmãos, então o que entra pelos olhos, que é a cobiça dos olhos, pelo ouvido, pela tua mente, pelo teu coração, meus irmãos, é o que contamina, meus irmãos. E o diabo sabe dessas coisas, ele quer manter você a vida inteira ocupado nessas coisas, é o dia inteiro nas redes sociais, e não posta uma coisa de Deus, uma coisa sagrada. Você sabia que você é responsável pela vida das pessoas que te seguem? Você sabia que você é responsável pelas pessoas que vão se salvar e que vão se perder? Que sobre nós repousa uma responsabilidade tremenda sobre a pregação do Evangelho e sobre a salvação de outras almas? Pois o inimigo, sabendo disso, mantém você ocupado em séries, em filmes, em músicas do mundo, em coisas como ele fez com o povo de Israel. As midianitas, as moabitas fizeram uma festa, uma balada, e meus irmãos, a praga de Deus começou a cair, começou a matar, sabe quem? Aquele povo que não quis enfrentar Canaã. Lembra lá os gigantes? Agora, aquele povo ainda que restava, que tinha um coração obstinado, um coração duro, começaram a morrer pela praga, que tinham entrado naquele ritual de Baal, sabe? E Deus, meus irmãos, mandou matar todos os príncipes. Porque eles eram líderes, eles tinham que servir de exemplo. Como é errado servir a Baal, eles já fizeram a escolha. Sabe quando o povo diz assim, mas será que Deus não foi tão duro, meus irmãos? É que nem na arca, Deus fez a arca. Todo mundo podia entrar. Mas quando eles escolheram ficar de fora, zombar de Noé, eles já fizeram a sua escolha. E assim foi o povo de Israel. Escolheram servir Baal, participar daquele culto idólatra e fizeram a sua escolha. Meus irmãos, muitos de nós já estamos fazendo nossa escolha para a salvação eterna ou para a perdição eterna. Nós temos que fazer a escolha certa. E sabe qual é o caminho? Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Finéias viu um príncipe, um líder chamado Zinri. E ele passou com uma midianita chamada Cosbe para praticar atos imorais dentro da tenda. Quando Finéias viu, pegou uma lança e fez o que, Daniela? Fugiu. Atravessou os dois, meus irmãos, e diz que naquela hora Deus se agradou do que Finéias fez. Foi o que a gente começou no texto-chave. E Deus cessou a praga. E ali, meus irmãos, morreram os últimos restantes daqueles que haviam murmurado contra Deus no deserto. Meus irmãos, faça como Davi, olha assim, dá-me um coração puro e um espírito inabalável. Meus irmãos, peça a Deus perdão dos seus pecados, se humilhe perante o Senhor, ore, leia a Bíblia, o Espírito de profecia, busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achá-lo, meus irmãos. Deus é um Deus misericordioso, que lança o nosso pecado nas profundezas do mar e não se lembra mais. Sabe, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar todo e qualquer pecado. Que nós possamos ser fiéis a Deus. Que nós possamos, meu irmão, vigiar as entradas da alma, sabe? E que nós possamos fortalecer o nosso espírito. Fortalecer a nossa natureza espiritual, lendo a Bíblia, lendo o Espírito de profecia, orando, buscando ao Senhor, a lição da escola sabática. Lembrando, o povo de Deus se reuniu depois que cessou a praga, 1000 de cada tribo, foram lá, acabaram com os midianitas e mataram, sabe quem? Balaão. Aquele falso profeta, aquele duas caras, sabe aquele irmão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? Pois é, ele se perdeu e acabou de vez a chance dele. Meu povo, uma música que tem tudo a ver com a lição de hoje. Sabe por quê? Porque tentação não é sinônimo de pecado. Vamos lá? Quando a tentação bate ao meu coração,